Então, pessoal, vamos dar continuidade aqui mais uma aula, de biologia. E nessa aula de hoje eu gostaria de falar com vocês sobre um tema muito interessante, que é a biodiversidade. A biodiversidade, ela nada mais é do que um conjunto de todas as espécies, de todos os seres vivos existentes em determinada região. E lá no material de vocês tem esse enunciado e diz assim também: a biodiversidade varia de acordo com o ecossistema terrestre, sendo bem maior nas regiões tropicais do que em regiões temperadas. As regiões tropicais são essas aqui que está marcado nessa linha, esse meio aí, onde compreende o trópico de Câncer, e o trópico de Capricórnio, pegando também aí bem a linha do Equador. Essas regiões elas abrangem, como eu já disse, os trópicos de Capricórnio e de Câncer, e são localizados na linha do planeta que recebe maior insolação, onde, como eu falei aqui, bem na linha do Equador. Inclusive aqui o nosso Piauí, a gente até no hino do Piauí fala terra do sol do Equador, é onde passa a linha do Equador, onde recebe uma grande quantidade de insolação, ou seja, pega muito sol. Aqui parece que é mais perto do sol, E essa região, por essa característica, que favorece uma maior, digamos assim, uma maior vantagem, uma vantagem no aumento da biodiversidade, beleza? Do que nas regiões temperadas, que são climas mais frios, que são essas regiões aí acima e abaixo, compreendendo os polos, polo sul e polo norte, beleza? Essas regiões aí temperadas elas já são mais pobres em biodiversidade. Mas vamos lá. Também no material de vocês a gente falou lá, que todos os seres vivos, são formados por células, necessitam de alimento, precisam respirar, são capazes de se reproduzir e possuem uma composição química formada por substâncias orgânicas e inorgânicas. Essas substâncias orgânicas são produzidas somente por seres vivos. São elas proteínas, lipídios, carboidratos, ácidos nucleicos, vitaminas. Já as inorgânicas estão presentes na natureza e podem ser encontradas em elementos como no solo, nas rochas, etc. Ou seja, a água e os minerais, por exemplo, cálcio, ferro, sódio, etc. São excelentes exemplos desse tipo de substância. A água tem destaque na constituição química de todos os seres vivos. Ela representa em cerca de 75 a 85% de sua constituição, beleza? Então, aqui é um breve resumo dessas características dos seres vivos, que você precisa pegar mais aí, que você precisa assimilar mais aqui. Todos os seres vivos são formados por células, beleza? Necessitam de alimento, precisam respirar e tudo mais. Outra característica dos seres vivos, é que, de acordo com o seu tipo de célula, os seres vivos podem ser procariontes, ou seja, com membrana celular, citoplasma e nucleóide, ou eucariontes, com membrana celular, citoplasma e núcleo, beleza? São seres procariontes, por exemplo, as bactérias, como essa imagem aqui amarelinha, é um ser procariótico. As algas azuis, ou cianobactérias, e são eucariontes, os fungos, as plantas e os animais, beleza? Olha só, os procariontes, ou seja, as bactérias, diferem dos eucariontes, ou seja, células de animais, de plantas, por exemplo, fungos, beleza? Diferem delas por uma questão simples, olha só. Nas células procariontes, elas não possuem um núcleo delimitado. Já nas células eucariontes, possuem um núcleo delimitado. Aí você vê aqui a diferença, que cada um tem um DNA, beleza? Só que
o DNA de cada um desses dois indivíduos, né, estão dispostos diferentemente. Na célula eucarionte ele está solto, livre. Na célula eucarionte ele está delimitado por um núcleo, beleza? Essa é a diferença básica, viu? Mamão com açúcar. E quanto à classificação dos seres vivos, né? Lá no material de vocês viram que quanto à classificação dos seres vivos, os seres vivos estão atualmente divididos em 5 reinos. Quais são esses 5 reinos? O reino Monera, você vê aqui embaixo, né, nessa imagem, o reino Monera, são representantes desse reino, as bactérias, cianobactérias, beleza? O reino Plantae, né, já mais um... O reino Plantae, o reino Protista, quer dizer, que compreendem as algas unicelulares, os protozoários, por exemplo, né? O reino Fungi, beleza? Como você vê aqui nessa parte aqui, laranja, compreende o reino Fungi, o nome já está dizendo, os fungos, beleza? O reino Plantae, o nome também já está dizendo, desde as algas pluricelulares até as angiospermas, ou seja, as plantas com flores, frutos, e folha, flores e frutos, beleza? E o reino Animalia, que são todos os animais, né? Inclusive nós seres humanos, né? Estamos incluídos neste reino, beleza? Vale ressaltar que esse reino, né? Como vocês veem lá no material de vocês, esse reino... O sistema dos 5 reinos foi proposto em 1969 por um biólogo norte-americano chamado Whittaker e é utilizado atualmente, né? Aí você me pergunta, e os vírus? Né? Os vírus eles não se encaixam em nenhum desses reinos. Por quê? Porque os vírus eles não possuem classificação definida, né? Eles precisam de um desses indivíduos para sobreviver. Eles não têm um metabolismo próprio. Eles são obrigatoriamente parasitas, né? Como você vê o vírus do coronavírus. Ele só sobrevive se encontrar um organismo, ou seja, um de nós, né? Um ser humano. Ou um animal, que existem outros grupos de coronavírus, beleza? Mas eles são obrigatoriamente parasitas para ele poder continuar vivendo e passar a sua descendência, né? Então ele não se encaixa em nenhum desses 5 reinos, beleza? Eles passam a realizar funções vitais somente após invadir uma estrutura celular, sequestrando, ou seja, roubando os componentes que a célula necessita para formar novos vírus, beleza? Aí vem aqui a divisão, a classificação dos seres vivos, né? Vem a divisão, né? Que atualmente eles são classificados de acordo com o cientista Linneu, né? Foi um cientista que vivia muito tempo atrás. E olha só, ele classificou dessa forma: em reino, filo, classe, ordem, família e gênero. E todos os animais, plantas, né, são classificados, todos os seres vivos, na verdade, são classificados nesse modelo, o modelo de Linneu, beleza? Aí para que você tenha uma forma de mais fácil de assimilar, né, para aprender essa ordem do reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Olha só, você pode fazer da seguinte forma. Olha só, uma classificação dos seres vivos, você pode pegar dessa forma aqui. Tem uma dica aqui que é muito interessante, que essa dica é chamada reficofágia, esse nome coloridinho que você está vendo aí embaixo, beleza? Olha só, o ré vem de reino. Que reino, por exemplo, vamos classificar aqui o ser humano, né? Vamos classificar aqui o ser humano. O reino do ser humano, reino animal. Animalia, né? Reino animal. O filo é a divisão. Qual que é o filo do ser humano? É o filo dos vertebrados. A classe do ser humano. Qual é a classe? A classe dos mamíferos.
A ordem do ser humano, ordem dos primatas. A família do ser humano é a família Hominídeos. O gênero é o gênero Homo, beleza? E a espécie então fica espécie Homo sapiens, beleza? É daí que vem esse nome da nossa espécie chamada Homo sapiens. Tem todo esse sistema de classificação, beleza? Então, pessoal, a aula é somente isso, viu? É só uma forma de você assimilar o conteúdo que foi passado em sala de aula pelo WhatsApp e no conteúdo impresso, beleza? Até a próxima.